Senhor presidente, deputado Nancy, primeiro, pegando aqui um pequeno gancho na preocupação, nosso presidente da Comissão de Educação, deputado Conte Bittencourt, também marcar a nossa solidariedade aos trabalhadores dos vários segmentos da UERJ nas suas lutas, não apenas com relação à questão da dedicação exclusiva, que mais tarde, na parte deliberativa, será objeto de votação. Nós estaremos aqui, algumas emendas, por exemplo, uma emenda que eu, ao lado de outros deputados, apresentei relacionada ao 13º e as férias, me parece que foi aceita, será incorporada, mas mesmo por isso não é suficiente. Nós vamos aqui no plenário lutar, inclusive acompanhando, auxiliando nos destaques que serão feitos para melhorar o projeto de educação exclusiva, assim como registrar de novo a nossa solidariedade aos outros segmentos também da UERJ, também importantes para a universidade e que estão aí em busca também da sua valorização salarial. Então, simplesmente marcar a nossa presença, a nossa solidariedade militante à luta dos trabalhadores de todos os segmentos, dos docentes, do pessoal de apoio, de todos os segmentos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Dito isso, senhor presidente, é dizer que hoje pela manhã eu esteve lá um assessor do deputado Conte Bittencourt, alguns membros da comissão, como temos feito semanalmente, percorrendo cada uma das linhas do transporte aquaviário do nosso estado, viajando nas embarcações, para discutir o problema da acessibilidade às pessoas idosas, aos gestantes e principalmente às pessoas portadoras de necessidade especial. Temos feito esse trabalho junto com algumas lideranças das pessoas portadoras de necessidade especial. O senhor Luiz Cláudio Ponte, que é um cadeirante, que é uma liderança desse setor, tem nos acompanhado, porque tem se falado em reforma nas estações, em construção de novas embarcações, mas nós queremos que tanto a reforma como a especificação das novas embarcações contemple a preocupação com a melhoria da acessibilidade. E a gente não teve como não se pronunciar, deputado Conte, pedir informação. Ontem mais um acidente. O que aconteceu, deputado Conte? Os usuários da Ilha do Governador, que estavam voltando à tarde, num dos principais horários, que é o das 19 horas, se recusaram a embarcar na embarcação Itaipu. Agora, se recusaram justificadamente, se recusaram com razão, porque já há um histórico, eu sempre gosto de lembrar, que a nossa viagem daqui para Niterói dura 12, 15 minutos. A viagem para a Ilha do Governador dura 1 hora, 1h10, é mais longa, é mais demorada. E já é comum, principalmente com o mau tempo que estava sendo feito ontem, que quando a viagem é feita numa embarcação como a Itaipu, que já devia ter sido retirada de uso há muito tempo, é extremamente comum a viagem não ser concluída, a embarcação ficar avariada. Já ocorreu outras vezes. Então, gerou tumulto, porque eles se recusaram, né? Acabou aí com isso atrasando também as viagens para Niterói. Eu que tinha elogiado, porque a nova administração da CCR, eu tinha dito que pelo menos tem agido com um profissionalismo maior, eu acho que esse profissionalismo faltou ontem, porque eles chamaram a polícia quando deviam fazer o que só fizeram quase 1 hora depois, que foi providenciar uma embarcação mais adequada. Então é de novo um problema causado pela falta de embarcações, pela falta de embarcações adequadas, particularmente naquelas linhas que já são mesmo deixadas de lado, como é o caso da linha de Paquetá e da Ilha do Governador. Então nós estivemos lá em nome da comissão e vamos continuar fazendo esse debate. Agora, senhor presidente, eu realmente me inscrevi, e aí é bom que os nossos companheiros e companheiras da UERJ, né, a universidade que pensa que o nosso Estado do Rio de Janeiro, numa perspectiva democrática, acompanhe esse processo, porque hoje, de novo, está na pauta da casa a votação do projeto de lei para organização aqui no nosso Estado de uma Comissão Estadual da Verdade. Comissão essa que já está em vigor, funcionando em várias unidades da Federação.
em vários estados. O primeiro projeto a começar a tramitar numa Assembleia Legislativa, propondo o debate de uma Comissão da Verdade de âmbito estadual, foi o do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto aqui ainda não foi aprovada, em outros estados já está funcionando. Então, o projeto já veio à pauta várias vezes. Os setores que são contrários, à exceção de 1 ou 2 deputados, não se apresentam na tribuna para colocar os seus argumentos contrários, mas, sem falar nada, meio na surdina, meio na calada, derrubam o quórum e por 4 vezes, o projeto da Comissão da Verdade deixou de ser votado por falta de quórum. E hoje, senhor presidente, sai aqui uma matéria no Globo que mostra, se faltasse informação necessária, mais uma vez, a necessidade fundamental da instalação da Comissão da Verdade Estadual. Está aqui, caiu aquela farsa da ditadura militar. O Tribunal de Justiça de São Paulo, está aqui a manchete: Herzog morreu vítima de lesões e maus tratos no DOI-CODE. O juiz Márcio Bonilha Filho, do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou ontem a retificação do atestado de óbito do jornalista Vladimir Herzog, morto nos porões da ditadura militar em outubro de 1965. Está aqui a foto, né, com o ministro Gilson Dipp, que integra a Comissão da Verdade, o ex-ministro José Carlos Dias, Cláudio Fonteles, todos da Comissão da Verdade Nacional, e embaixo a foto do Herzog, a foto que foi apresentada na época, forjando uma ideia de que ele tinha se enforcado. Um homem absolutamente pacífico, na época, diretor de jornalismo da TV Cultura de São Paulo, que foi chamado para o depoimento, se apresentou espontaneamente e desapareceu. Apareceu no dia seguinte, morto, e a justificativa que disseram é que ele tinha se enforcado com o próprio cinto. Se enforcou coisíssima nenhuma, foi torturado, foi violentado e foi assassinado pela ditadura militar. E está aqui dizendo, tiveram que mudar o atestado de óbito. Mas essa matéria diz que a Comissão da Verdade Estadual de São Paulo já está atuando com respaldo, com incentivo da Comissão da Verdade Nacional, o deputado Robson Leite, deputado Zaqueu Teixeira, para ajudar na apuração dos problemas de tortura, de sequestro, de assassinato havidos naquela unidade da Federação de São Paulo. Então, a Comissão da Verdade Nacional reconhece a importância das comissões da verdade estadual, como já está acontecendo em São Paulo. E aqui no Rio de Janeiro, então eu estou ocupando a tribuna para trazer esse dado. Há cada vez mais evidências, há cada vez mais provas claras de que nós vivemos aqui, particularmente no período de 64 a 85, particularmente no final da década de 70 e na década de 80, um estado em que o cidadão não tinha a menor possibilidade de manifestar a sua opinião, que o simples fato de desenvolver um trabalho, às vezes de alfabetização, numa igreja, um trabalho de organização de um jornal popular numa comunidade favelada, um trabalho de mobilização numa entidade de classe, num sindicato, era motivo para que fosse preso ilegalmente, às vezes sem que a família tivesse qualquer informação, que fosse torturado e que fosse morto. Já há aí as demais evidências, a Casa da Morte em Petrópolis, que o próprio representante, alguém que teve papel no regime militar, veio a público e disse que ele ajudou, sim, deputado Robson Leite, a montar a Casa da Morte, que ele testemunhou casos de tortura, que participou e que acompanhou. Então, são casos. Da mesma forma, como o trabalho da Comissão da Verdade Nacional e da Comissão da Verdade Estadual ajuda a esclarecer um assassinato como esse, a tirar qualquer dúvida, nós temos casos aqui no Rio de Janeiro, como de Fernando Santa Cruz, jovem, também sequestrado, torturado, desaparecido. Há pessoas que estiveram presas, que deram testemunho
de que estiveram no mesmo espaço que foi torturado, aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, eu trago essa questão à tribuna nesse expediente de final, deputado Robson, darei a parte com muita alegria já, na expectativa, na esperança sempre, senhor presidente, de que hoje, quando esse assunto for objeto de votação, de que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro esteja, como tem estado em várias ocasiões, à altura das expectativas do povo do Rio de Janeiro, à altura das expectativas dos familiares de centenas de desaparecidos políticos, à altura dos democratas que apostam na importância do poder legislativo e que hoje, finalmente, a gente consiga votar e aprovar a Comissão da Verdade Estadual. Deputado Robson Leite. Deputado Gilberto Palmares. Primeiro, parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse tema, lembrando da votação que teremos hoje, da Comissão da Verdade, a iniciativa de Vossa Excelência em trazer o projeto para casa, buscando outros deputados para assinarem e aprovarem, foi importante e realmente uma vergonha. Uma vergonha, foi a primeira casa aqui, por iniciativa de Vossa Excelência, a trazer o projeto e, ao que parece, estamos sendo uma das últimas, em um local tão importante, onde tantas mortes aconteceram. Vide a denúncia de Campos, que inclusive usinas eram utilizadas para incinerar corpos, como a suspeita sobre o companheiro falecido Fernando Santa Cruz. Isso é importante. O Rio de Janeiro pode dar uma bela contribuição à Comissão da Verdade Nacional, ajudando na apuração. Parabéns e conte com o nosso apoio nessa importante empreitada. Obrigado, companheiro. Eu encerro, senhor presidente, dizendo aqui um outro fato importante. Aí é que a gente começa a perceber o porquê de existirem tantos setores que se escondem na surdina, mas que são contrários ao trabalho da Comissão da Verdade. Aqui está dito o seguinte: a Comissão da Verdade vai investigar também empresas e empresários que ajudaram a financiar o aparato da repressão durante o regime militar no Brasil. Integrantes da comissão informaram ontem que a primeira a ser investigada é uma consultoria que atuou nos anos 70 com o nome de CIA, arrecadando recursos entre as grandes empresas para patrocinar órgãos clandestinos como a Operação Bandeirantes. É fundamental que haja assim um trabalho da Comissão da Verdade para trazer à tona essas figuras, inclusive empresários, que usaram recursos para financiar os sequestros, as torturas e os assassinatos. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Se os setores de direita, os setores que são contra a democracia e a Comissão da Verdade, usam de todos os recursos, nós vamos trabalhar com muita esperança e de forma perseverante pela instalação da Comissão da Verdade Estadual. Obrigado. Não